Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Rafael, nasci com surdez severa profundo bilateral, ou seja, sou um usuário de implante coclear. Bom, muitos pais, mães responsáveis têm mandado muitas mensagens perguntando como que a minha mãe me fazia para estimular a minha audição, como que ela fazia esse lance do espelho, como assim? Então eu trouxe a minha mãe para ela explicar um pouco para vocês como foi esse estímulo, né? Oiê, bom, eu sou Helena, eu sou a mãe do Rafael. E isto, realmente, muita gente tem perguntado, como assim? O que você fez? Porque o Rafael fala tão bem, Rafael não tem sotaque de surdo, né? A voz é tão boa. Primeiramente, eu quero dizer que cada caso é um caso. O que a gente vai Cada... contar para É, vocês é o que ela fez comigo, a minha história. Exatamente. Bom, então é isso. As fonoaudiólogas, ela ensina a criança, ela corrige a fala das crianças. Mas para um surdo, ele tem que aprender a escutar primeiro. E é totalmente diferente. Esse lance do espelho, de ensinar o implantado a escutar, é, tudo que eu vou falar para vocês foi o que eu fui orientada a fazer. Eu também não sabia nada disso. Então você coloca um espelho, eu não tive dúvida, coloquei um espelho em casa, coloquei cadeirinha e tal, que era para o Rafael sentar virado não para mim, mas para o espelho. E aí eu falava com ele me via lá no espelho, ele se via no espelho, e assim que ele foi aprendendo. Ele Porque acabava assim, vendo a leitura labial, ele fazia uma leitura labial minha lá no espelho, mas ele conseguia escutar o que eu estava falando para e ele. aí eu falava e via exatamente como É, era, né? então o lance do espelho é muito importante. E com isso eu ensinei a fonoaudióloga a fazer também. Isso também é muito importante, tá? As pessoas que vocês encontram para ajudar seus filhos, no caso, uma fonoaudióloga, ela tem que estar aberta a aprender para ela poder também ensinar. Então, ela tem que querer aprender o que você está passando para ela, já que quem vai lá no centro onde fez o implante é você. Aí você ensina para ela e ela continua. Então, o espelho é bem importante, viu? Porque o surdo precisa aprender a ouvir para depois falar. Outra coisa, todo surdo é bem assim, Bravo. teimoso, bravo, né? Tem o gênio forte, mas isso tudo vem por causa da surdez. Pô, ele não escuta, como assim, né? Você fica, ele não tá escutando nada, então ele fica bravo e tal. Você tem que insistir. É você que manda, não eles, né? Então, eles não vão gostar a princípio de colocar um negócio que vai fazer um barulho que eles nunca escutaram. Você não pode deixar para dar, daqui a pouco eu ponho. Não. Acordou, porque para dormir é sem, mas acordou, pega na marra, segura. Você não tá judiando, não tá doendo. É preciso isso. Segura entre as pernas assim e põe um Você segura com a implante. perna, cata a criancinha, põe no meio da perna, segura e põe o implante. E seja assim, faça cara de brava. Não é para tirar, não vai tirar. Se tirar, põe de novo. E briga. Não é para tirar, não é para tirar. É Sabe? Não tem que persistir. bater, não tem que bater na mão, não tem que bater em nada. Não vai tirar. É para ficar, é para escutar. Escutar é bom escutar. Outra coisa também, se a criança souber Libras, não repetir Libras. Quer água? Você não fala, você não briga, não bate na mão, não faz nada. Só responde: você quer água? Ah, você quer água? Aí você vai lá, pega um copo de água, você quer água? Banheiro, a criança, lógico, se ela sabe Libras, mesmo com implante, ela vai chegar e fazer assim. Aí você fala: você quer ir no banheiro? Aí você já leva no banheiro, sem repetir o sinal. Pelo Ela, menos é isso que eu fiz com o Rafael. ela foi orientada para fazer tudo isso É, porque foram os profissionais que falaram para ela, olha, a partir do momento em que colocou o implante, essa pessoa tem que esquecer um pouco a linguagem de sinais,
Porque que nem eu falei, a criança é lógico que vai optar por um caminho mais fácil, que é tirar o implante e fazer libras. Pronto, você tá Isso. entendendo. Então, tipo assim, a mãe, se ela perceber que o filho tá fazendo, tá bom, tá, você quer água, então tó. Não, você tem que persistir, você quer água, água, água. Porque senão vai trazer conforto tanto pro filho quanto pra você, mãe. Você quer água? Beleza, vai lá e... Não, persista. A melhor palavra que define é persistir. É verdade. Até agora eu não soube de nenhum implantado pequeno, bebê e tal, que adorou estar escutando na hora que colocou o implante. Não, é um mundo diferente para eles, né? Aquele negócio dentro da cabeça, aquele barulho. Eles estavam acostumados a viver no silêncio, né? Então, a princípio, não é bom. O que vai tornando bom é os mapeamentos e a colocação de programas. A cada retorno, isso também é muito importante. Eu nunca deixei de levar o Rafael nos retornos. Nunca, nunca em nenhum retorno. Por quê? Porque lá eles vão mapear o que está dentro da cabeça que você não consegue ver, que são os eletrodos. Eles vão mapear os eletrodos para ver se está todos bons, se estão todos ligados, se não tem nenhum entrando em atrito e vai colocar programa. Cada programa vai deixando a audição mais apurada. A princípio é só o barulho, depois vai... Então não deixe de levar seus filhos para colocar o programa e mapear. Isso é muito importante. O mapeamento é importante. E a fonoaudióloga, o que eu aprendi? Que fonoaudióloga seria bom se a gente tivesse uma 24 horas. Quem vai ter? A não ser que seja mãe de um implantado, né? Porque senão você não consegue. O máximo que eu conseguia era 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Nossa. E eu nunca deixei de levar. Faça chuva, faça sol, eu e o Rafael estávamos na fono. Sim. E eu sempre junto, sempre sabendo o que ela está ensinando, para eu também dar aquela continuidade em casa, sabe? A gente tem que ser muito presente na vida deles. Eles dependem da gente para poder ter um bom desenvolvimento do implante coclear. Caso contrário, vai ser só um objeto que vai ser colocado lá dentro e não vai ter recurso nenhum, eles não vão aprender sozinho. Outra coisa, não adianta colocar um implante e levar lá nos retornos se não estimular a criança, não ensinar, entendeu? Isso. Porque senão as crianças não vão saber o que é cada palavra, cada barulho, por isso que tem que estimular sempre. O papel de casa é muito importante. Você tem que levar lá, porque é lá que eles colocam os programas e mapeia, né? E fala pra você, tá tudo ok, mãe, agora é em casa. E aí você tem aquele papel que, tipo assim, se o meu filho tiver um bom desenvolvimento, o mérito é meu, dele, Exato. Lógico, mas é meu. Mas se ele não tiver bom desenvolvimento, é eu também que não tô conseguindo ensinar direito. E eu fiz essa escolha, fazer o meu filho escutar, falar, estudar, se interagir, ter uma vida normal. E hoje eu posso falar que o Rafael é realmente um exemplo, fala muito bem e enfim, ele é um orgulho pra gente, porque é muito raro. Eu acho que com esses 20 anos que o Rafael tem, que é praticamente isso que a gente vai, né, nos retornos e tudo, eu não sei se eu cheguei a conhecer alguém que tem uma boa voz, que nem tem o Rafael, que tem uma boa fala. Todos, quando você conversa, você já vê que tem problema. Assim, porque o Rafael, quando ele tira os aparelhos, eu entendo, quando ele fala comigo, eu entendo que ele tá sem o aparelho. Às vezes ele acabou Mas eu falo estranho? Fala diferente. Que coisa, Parece né? que fala mais forçado, assim, sabe? Fala estranho. Então eu sei que ele tá sem o aparelho. Se ele tirar, eu já sei que ele tá sem. Mas eu não sei, sabe? Acho que Deus abençoou muito a gente também, porque o Rafael, ele sempre gostou muito de escutar. Quando ele escutava o aparelho dele tendo algum probleminha, alguma coisa, ele já vinha falar pra mim e eu já marcava o retorno e já corria com ele, sabe? Então ele gosta muito de escutar. Nossa. Então, agora fez o implante bilateral, já em 2017, ele já estava sabendo, né? Se o barulho tá bom, se o barulho tá ruim, se tá doendo, se tá o quê?
né? Agora grande eu sei, definir o que eu tô sentindo, como que eu tô ouvindo e Isso. tudo. Mas eu vou falar pra vocês, o depois de 17 anos foi igualzinho o primeiro, tá? Foi tudo a mesma coisa, que daí eu já sabia tudo, né? Já sabia bem. A única diferença é que a gente gostou é isso. O Rafael já podia falar o que tava doendo, o que não tava, se o que ele tava escutando tava bom ou não, né? Mas quando ele fez, que ele tinha 3 aninhos, ele não tinha bem 3 aninhos, faltava um mês para ele fazer 3 anos, foi complicado, porque ele não sabia falar o que ele escutava, né? Se estava bom ou não. Então a equipe que sempre nos atendeu, as fonoaudiólogas de onde ele fez o implante, foi muito, foi fundamental, viu? Mas do mais foi em casa. Uma coisa que eu lembro também é que todas as reuniões de Bauru tinha que os pais entrar na reunião e as crianças e adolescentes entrar numa salinha lá que tinha psicóloga. E quando eu completei 18 anos, eu pude entrar nessa sala de pais, né? E tinha que trocar, cada pai conversa com outro pai e eu entrei. E quando eu me apresentei, falei, meu nome é Rafael, a maioria dos pais ficou assim, e a mãe falou assim, mas como que ele fala tão bem? Meu filho não fala, meu filho é pirracento, sabe? Mas como assim? Quando nós perguntamos para essa mãe o que ela faz, ela falou assim, eu cansei, sabe? Ele tira o implante, joga no chão e eu cansei, sabe? Eu cansei. Então não pode, porque a partir do momento que você escolheu fazer um implante no seu filho, você tem que persistir, sabe? Porque vai ter resultado, basta você persistir, incentivar, sabe? Então isso é muito importante, né? Inclusive lá em Bauru tem um lugar que chama Casa do Caracol. Todas as vezes, desde que o Rafael fez o primeiro implante, todas as vezes tinha o dia, antes da gente ser liberado, tinha o dia que tinha que descer mãe e filho lá para Casa do Caracol. A gente chegava lá, era uma casa montada, tinha quarto, tinha tudo e tinha uma pessoa lá. Eu não sei bem o que ela era, se ela era uma psicóloga, uma psiquiatra, alguma coisa ela era, mas ela era responsável por aquele lugar, né? Essa profissional, ela ficava observando e tal. E tinha uma mãe, nunca vou esquecer disso, que a filha dela fez a cirurgia de implante coclear com a mesma idade, no mesmo dia do Rafael. Então, voltou para ativar na mesma época e o retorno, então, era sempre iguais. Então, a gente descia lá na casa do Caracol junto. E essa mãe ficou assim, foi perguntar, né? Viu? Mas por que o Rafael fala tão bem? O porquê que o Rafael escuta e fala? Por que eu canto? Porque eu lembro que a gente tinha feito uma matéria, uma época, num consultório de um otorrino lá em Londrina, que é onde a gente morava. E aí o Rafael cantou aquela musiquinha Pombinha Branca, o que está fazendo, sabe? Ele cantou muito bem, né? E eu tinha essa gravação, e aí a pessoa falava assim, mas como que o Rafael canta? O que você faz para isso? Eu não sabia nem o que respondi, porque eu fiquei bem emocionada, mas essa profissional disse, viu, como que você é com a sua filha? Porque, olha, a Helena fala para tudo quanto é buraco, e é isso que precisa. A pessoa implantada precisa de alguém que fala, que estimule, que... Exato. Enfim... Porque, viu, o que adianta você colocar o implante se você vai ficar lá muda de um lado e o filho mudo e surdo do outro, caramba? Vai vir alguma coisa? Não! Então aí ela começou a falar que não era para comparar, porque a Helena falava muito, porque a Helena, eu não trabalhava fora, então eu tinha todo o meu tempo para o Rafael, né? Era eu que acompanhava nas fono. Outra coisa também, eu nunca deixava o Rafael com ninguém, eu nunca paguei alguém, porque, viu, é fácil, né, você pagar alguém para ficar de babá. Vai dar comida, vai dar banho, não sei o que, mas vai ter isso? Vai ter essa paciência, essa vontade de ensinar? Não, eu sei que não, sabe? Eu sei que não, porque a experiência que eu tenho é bem grande em relação a isso. Eu sei como é que funciona muito cada coisa. E aí ela disse que não era para comparar e também não comparar cada criança, né? O Rafael, os eletrodos do Rafael foram muito bem colocados, porque quando eu descobri a audição do Rafael, que ele não tinha audição, já foi colocado a ASE para estimular a cóclea e tudo isso ajuda. Porque eu sei de casos
que fala assim, meu filho é surdo, vai adiantar colocar isso aí? Não, isso aí só vai ficar dando trabalho. Vai ficar apitando, porque enquanto é bebê, todo mês tem que fazer um molde, porque senão fica apitando, né, o ASE. E aí um monte de mãe falava isso pra mim, mãe, mas viu, não vai escutar mesmo, pra que vai colocar isso? Só que isso foi muito importante, sabe? O estímulo na cóclea do Rafael foi muito importante para ele ter essa sensibilidade de na hora que colocou os eletrodos, na hora que ligou. Nossa, então quando eu fiz o implante do outro lado eu ainda usava o ASE, né? Usava. Agora que eu tô me lembrando. Quando você fez o implante, você usava os dois, a ASE, e você continuou usando O ASE, nesse outro lado. Verdade, caramba. É. Porque se calcificar a cóclea já era, né? Daí é onde que tem aqueles outros métodos, mas nenhum é tão eficaz quanto o que coloca os eletrodos dentro da cóclea. Tem o barra, né, que é outro tipo e tal, para quem já tem algum tipo de problema na cóclea, que não tem como passar os eletrodos. Mas é isso, eu assim, gostaria que com isso a gente tivesse conseguido, né, ajudar algumas pessoas, e a gente vai estar assim aberto, né, Rafael? Exato, a gente para estar esclarecendo dúvidas, né, para estar ajudando, né, conforme a gente também tiver o conhecimento, né, a gente passando. Outra coisa, no próximo vídeo que eu vou publicar, eu vou fazer o exercício para treinar o meu ouvido. Porque agora que eu sou grande, agora que eu sei como é, que eu ativei o implante recentemente, então eu sei. É só ruído, sabe? É barulho dentro da cabeça. Porque a gente ficou todo esse tempo sem ouvir e tacar um barulho assim, a gente assusta. Então tem que ir treinando aos poucos, por isso que tem que ir lá no lugar onde ativou o implante, colocar o mapeamento e tudo. E lembrando que os dois implantes do Rafael, tanto o primeiro quando ele tinha 2 anos e 11 meses, quanto esse outro, que ele já estava com 17 anos, foi feito no mesmo centro, tá? No mesmo lugar, onde ele fez o primeiro, ele fez o segundo. E eu implantei com quantos anos? 2 anos? 2 anos e 11 meses. E eu comecei a falar com quantos anos? Com 3 anos e meio você já estava falando. Então persista, sabe? Se você tem esse sonho de fazer seu filho ouvir, persista, porque vai chegar, vai ter algum resultado sim. Lembrando que cada caso é um caso. Por exemplo, no começo eu não gostava quando ia colocar aparelho, mas minha mãe segurava, colocava o implante e eu gostava de ouvir, sabe? O cachorro latia, o cachorro feroz lá latindo e eu gostava. Aí minha mãe tinha que ensinar os perigos. Não, o cachorro bravo, né? Então, tem tudo isso. Quando ele não ouvia, que o cachorro ficava assim, acho que ele pensava que o cachorro estava sorrindo para ele. Porque se deixasse, ele ia lá até passar a mãozinha. Então, quando eu ensinava, não, tá, cachorro bravo, né? Puxava e tudo, né? Mas depois que começou a ouvir, aí então eu tive que ensinar que não vai lá perto, não vai que tá bravo, né? Vai te morder. Assim. Mas animais, sabe? Quanto mais próximo você tiver assim com animais, com natureza, isso tudo ajuda, viu? Sabe? E muito amor, muito carinho, muita dedicação, e pode ter certeza que o resultado vem. Porque que nem eu disse, não existe nada, nenhum milagre. Um milagre existe, tá? Não existe. Vamos falar que um milagre sim existe, né? Mas fora isso não existe nada que faça um surdo escutar e falar, a não ser o implante coclear. Oxi. Então, o implante coclear é o único que faz, parece uma mágica, tá? Tem uma anteninha que você descola dali, para de escutar. Quando você põe de novo, escuta, sabe? Acaba sendo uma mágica. E é isso. Pessoal, desculpa voltar agora nessa escuridão aí que acabou a energia, sei lá o que aconteceu. Mas, E agora? Não, é isso. Acabou a energia, a gente não sabe porquê, né?
Estamos gravando numa sexta-feira à tarde, Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, ai meu Deus. Não, a gente gosta muito de gato, apesar de a gente não ter nenhum gato preto, mas a gente gosta muito de gato, né? Não, com certeza. Voltando sobre o espelho, é o seguinte, o espelho, você ficar de frente com a mãe, eu consigo ler a leitura labial dela, mas eu não sei como que é quando eu falo. Então, o espelho é exatamente para isso, para eu conseguir ver ela e me ver ao mesmo tempo. Porque assim como ela vai falar, eu vou projetar olhando a minha boca. E escutar o que eu tô falando. Exato. Então você vai escutar o que eu tô falando. Aí eu vou tentar projetar e vou perceber que o que eu falei é igual da minha mãe. Então eu tô escutando. Isso. É mais ou menos isso. E se a fonoaudióloga puder também fazer esse trabalho de frente com o espelho, é muito importante, porque a fonoaudióloga do Rafael é uma pessoa muito abençoada, que sempre ela se propôs a fazer qualquer coisa que fosse para ajudar ele, sabe? Então isso é muito importante. Tá? Cantar bastante, conversar música, som de música, nossa, é muito bom. Eles não entendem muito. Pode ver que eles cantam sem ritmo. Sabe? O surdo, quando ele aprende a cantar, ele canta sem ritmo. Então, a música é bom, é muito bom. Se ele estiver com vontade de ter um instrumento, um violão, compre. Se puder colocar numa aula de música, tal, tudo quanto for estímulo é bom, é importante. Hoje eu sei tocar violão, tá? Eu sou chique. Então, o Rafa queria um teclado, tem teclado. Depois era violão, vai no violão, sabe? Mas sempre lembrando que quando ele cantava feio, errado, eu falava, tá errado. Espera eu falar. Eu vou falar e você vai repetir o que eu falar que é o certo. Sabe? Eu sei que isso parece um pouco rude, falar assim, tá feio, mas você tem que ensinar, ou corrigir, é extremamente importante. Porque eu conheço criança que aprendeu errado, que canta errado e que ainda fala assim pra mãe parar de ficar querendo ensinar. Então você fala, viu, tá errado, tá feio, viu, escuta aqui, vamos fazer de novo, que tá errado. Exato. Sabe? Então, porque eu passei por isso e eu sei muito do que eu estou falando. É assim. E eu sei que as mães também sabem que é assim. Né? O negócio é não desistir jamais. Ter muita paciência, nós que somos surdos, a gente é muito bravo, né? A gente não consegue entender, quer entender, então ter paciência é muito importante também. Não vai adiantar nada você tentar corrigir e ficar bravo. O seu filho vai... E também você não se deixar influenciar por pessoas que falam assim, não, você tem que falar Libras, seu filho tem que fazer Libras, porque depois ele prefere fazer Libras do que falar, tá? Exato. A Libras é muito mais fácil. Não é por maldade, não é preconceito, mas é porque quando eu coloco o implante coclear, a gente tem que esquecer um pouco a linguagem dos sinais. Se quando ele estiver lá pra frente, estiver falando, ouvindo e quiser fazer Libras, deixa, você já fez a sua parte, você fez o seu filho e sua filha ouvir, falar, cantar, independente do que for. Porque assim, quando a gente descobre que a gente tem um filho com um problema, né, de deficiência auditiva e tal, o mundo da gente desmorona. Você fala, meu Deus do céu, o mundo é tão complicado pra gente que não tem nenhum problema, pra gente que ouve, que fala, imagina como que você vai fazer, né? Tem hora que você pensa assim, e agora, né? O que eu vou fazer? Então, tem aquelas pessoas que te fazem acreditar que você não vai conseguir, ou que para você conseguir tem que ser outro caminho. Inclusive, eu assisti um filme, me fizeram assistir um filme, né, que chama Meu Nome é Jonas. Nesse filme mostra que você precisa fazer Libras, que você precisa ensinar seu filho a fazer Libras, que você não precisa nem falar, mas se você fizer Libras tá bom. Nesse filme mostra, sabe, a parte que muito me tocou é uma hora que eles estão no parque e a criança brincando e tal, a criança vê um carrinho, não sei se de sorvete, e daí ele volta onde a mãe tá, né, e puxa ela, e ela leva ela meio porque puxada, mas quando chega lá que ele não vê o carrinho do sorvete, ele fica muito bravo e tudo, e aí então, sabe, quase que você fala assim, nossa, é mesmo, eu vou ter que fazer Libras e meu filho também, porque senão eu não vou querer ter um filho desse jeito, né?
que queria um negócio e que não sabia me falar e que me bateu, e que me puxou e que depois chegou lá e chorou porque não viu mais o carrinho lá. Então, eu passei por isso, tá? Mas eu tive o discernimento de ver que aquilo era uma coisa que meio que uma lavagem cerebral. E eu não quis nada daquilo, nem pra mim e nem pro Rafael. Nem pensar. E eu acho assim, sabe? Que a criança, se você vai querer então ensinar Libras, achar que esse é o caminho, ensine Libras. Ou procure logo um implante coclear, alguma coisa. Porque a criança, se ela desenvolver um sinais caseiro, só ela vai saber e vocês da casa. E aí vai ser muito pior, porque quando ela sair na rua e ela for fazer um sinal que não é Libras, ninguém vai entender, sabe? Eu não quis que o Rafa seguisse por esse caminho. Nossa, Ele- agora me veio uma coisa na cabeça O que, Rafa? de que um surdo foi numa loja, eu acho que num posto de conveniência, e foi fazer assim, pensou que tava assaltando. Não sei. É em Londrina que aconteceu isso. Foi? O menino, ele colocou a carteira no cós do short e ele entrou num posto de conveniência para comprar um todinho. Nossa. E ele pegou o todinho, mas só que quando ele foi indo pro lado do caixa, ele foi erguer a camisa para pegar a carteira. A moça chamou polícia, os policiais vieram, E aí o pegaram surdo é bravo, é nervoso, não é. sabe explicar. Ele daí fica já era assim. um moço, e ele nervoso, né, com aquela situação, e ele sozinho, e ninguém sabia Libras, ninguém dos policiais levaram ele, prenderam ele, Nossa. não achava família, porque ele não sabia falar, e os policiais não tinham como fazer para achar. Tenso. Eu sei que foi muito tenso, isso foi muito terrível. Eles se mudaram de Londrina por causa desse constrangimento, dessa coisa horrível, mas eles entraram na justiça contra um monte de coisa que foi feito. Eu não sei bem o desfecho disso, mas eu lembro muito disso e eu fiquei bem Em choque, né? em Tipo choque. assim, Nossa, como assim, né? Mas isso pode sim acontecer, tá? Agora uma coisa, a gente não tá passando uma fórmula mágica, a gente não tá mandando você escolher isso, escolher aquilo. Você é quem tem que saber o que você quer pro seu filho. Se Isso. você quer que seu filho continue falando linguagens de sinais, beleza, tranquilo, a gente respeita a opinião de Isso. todos. Mas no Exato. meu caso, a minha trajetória foi assim. Foi. Eu tive que esquecer a linguagem de sinais pra conseguir falar, entendeu? Exatamente. Ah, uma coisa. O cachorro latiu, eu não sei que barulho é esse. Explica, é o cachorro, au au, é o cachorro. O carro passou, é o carro, sabe? Isso. Então explica que isso, ele vai entender, isso é barulho de cachorro, isso é barulho de carro, né? Então é Isso. muito importante que isso que vai estimular. E claro, o negócio do espelho é muito importante também. Então é isso. O Rafa dependia de mim, ele não tinha escolhas ainda, que ele era um bebê. Então, e eu escolhi isso, eu escolhi ele falar e ele ouvir. E Deus abençoou muito que hoje tá aqui o resultado. É. Que orgulho. Mas é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Me desculpa pela demora, me desculpa se eu não consegui esclarecer a dúvida. Deixa nos comentários de novo, que a gente vai sim trazer vídeos respondendo a pergunta de vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem aí para outras mães, pais responsáveis, para poder dar uma aquecida no coração, né? Ficar tranquilo. Exatamente. E deixa o like também, que isso me ajuda muito. Se inscreve no meu canal, que tô tentando esse negócio de YouTube, né? Pra tentar ver se eu consigo ajudar mais pais. Mas é isso, gente. Tamo junto e fui! Dá um tchau.